Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, este é o canal Cido A6. Eu já vou iniciar aqui fazendo uma pergunta para vocês. De modo especial a vocês que são católicos, né? Imagino que muita gente que acompanha aqui o meu canal sejam cristãos católicos, mas eu penso assim que o assunto até que eu vou tratar aqui hoje, ele não é de interesse apenas dos católicos, tá? Por isso que eu penso assim que há uma importância significativa do assunto que eu quero trazer aqui, que pode ser também do ponto de vista do conhecimento, né? Conhecer sempre é bom, né? Quanto mais a gente conhecer, melhor é. Bom, a pergunta, né? A pergunta que eu quero fazer é assim. Você sabia que a igreja católica, de modo especial, ela é regida, por exemplo, por documentos importantes? Não sabia? Tem muitas coisas, inclusive, que acontecem na igreja, tá? Que elas acontecem devido a mudanças, tá? Que ocorreram no período histórico da sua existência, né? E aqui, então, eu vou tratar hoje com vocês de um concílio importantíssimo que aconteceu na Igreja Católica. Eu diria assim que a igreja, ela já teve vários concílios, né? Mas esse que eu quero tratar aqui com vocês hoje, eu diria assim, ele tem um significado, né, grandioso na história da Igreja Católica, porque a partir desse concílio nós tivemos uma série de mudanças que aconteceram na igreja. Eu quero conversar então aqui com vocês a respeito do Concílio Vaticano II. Isso mesmo. Bom, se você está vindo aqui pela primeira vez, eu já vou pedindo aí, né? Então, aproveite, então se inscreva aqui no canal. Se de repente você gosta do assunto que eu vou tratar aqui hoje, né? Eu já vou pedindo que você se inscreva no canal e que também você dê aí o joinha. Esse joinha é importante, faz com que o vídeo ganhe um alcance maior. Primeiramente, antes propriamente eu começar aqui o assunto, eu queria dizer para vocês o porquê que eu estou, inclusive, hoje, olha só, dia 18 de dezembro, começando tratando de um assunto como esse relacionado à igreja. Primeiramente porque nós estamos próximos do Natal. Eu pensei comigo assim, nós estamos nos aproximando do Natal, então de repente é interessante nós deixarmos um pouco de lado, às vezes, assuntos que eu costumo tratar aqui no canal, que tem a ver com a questão política, com a filosofia e assim por diante. Nós vamos deixar um pouco, né, dar uma descansada, né, nesses assuntos aí, e vamos tratar de questões religiosas. Talvez, de repente, trazer aqui algumas questões que penso assim, que elas são importantes, mas que ela vem assim, aos poucos, caindo, né, assim, no esquecimento, vamos colocar assim, essa terminologia de esquecimento, na Igreja Católica, de modo especial, porque nós temos aí um crescimento, né, um grande crescimento, principalmente na nossa atualidade, do que a gente chama de pentecostalismo e o neopentecostalismo, tá bom? Então, é por conta disso. Então, eu vou iniciar hoje aqui, tá, conversar um pouquinho com vocês a respeito do chamado Concílio Vaticano II. Bom, primeiramente, tentando aqui explicar o que é um concílio, né? Esse concílio é uma grande reunião mundial que acontece, e essa reunião ela é convocada pelo Papa, tá? O Papa é que faz a convocação dessa grande reunião, que eu estou chamando aqui de reunião, tá? Um tipo de uma assembleia, né, que acontece, em que o Papa então vai chamar os representantes do mundo inteiro, tá, gente? Isso é do mundo inteiro, ou seja, todos os continentes do nosso mundo, né, do nosso planeta, participam então do concílio. É assim que é considerado o concílio. E tem um detalhe que muita gente não sabe, é que no concílio, geralmente é também convidado representantes, por exemplo, de outras religiões, tá? É claro que precisa haver uma aceitação também das religiões que vão ali participar. Mas geralmente os concílios têm a presença também de outras religiões. Bom, o concílio ele não surge assim, tanto é que, vamos supor assim, que há muito tempo não se ouve falar, por exemplo, em concílio na igreja, né? Depois do Concílio Vaticano II, não me recordo assim de concílios, né? Nós tivemos os sínodos, né? Sínodos, que é um pouco diferente, tá, do concílio, mas vamos também entender que os chamados sínodos
surgiram também após o Concílio Vaticano II, ou seja, os sínodos também faz parte de uma mudança que aconteceu na igreja, tá? Isso também é um dos pontos assim que vamos tratar então aqui sobre a questão do Concílio Vaticano II. Então, como eu disse assim, o chamado concílio ele só vai acontecer, tá? Ele só vai acontecer quando a igreja se depara com situações, com determinadas situações, que essas situações elas levam de uma certa forma assim a igreja a uma crise, tá? Ou às vezes pode ser uma crise religiosa, né? Por exemplo, uma crise em que de repente vai se constatando, né, pela própria Igreja Católica uma perda de fiéis, por exemplo, grandioso, né? Muitos fiéis estão deixando a igreja ou qualquer coisa assim. Muitas reclamações, por exemplo, por diversas situações, né, que acontecem dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo para vocês assim, não é que depois do Concílio Vaticano II tudo ficou maravilhoso, né? Nós temos problemas que enfrentamos, por exemplo, dentro da igreja católica até hoje. Então, sabe-se lá, de repente, num determinado momento, pode, né, acontecer, não sei, um chamamento de um concílio, tá? Mas até o momento ainda não foi levado a esse tipo de situação. Dou um exemplo para vocês sobre a liberação, né, dos padres, né, do casamento, né, dos padres, né, quando a gente fala da liberação, né, com relação ao celibato, um celibato mais opcional, qualquer coisa assim, seria uma das coisas assim que é muito comentado, né, que é muito volta e meia se chama muita atenção dentro da própria igreja. Outra coisa, a ordenação de mulheres, né, também, quer dizer, é um fato também muito discutível hoje em dia na Igreja Católica. A questão relacionada ao aborto também, que há um debate ético, uma série de coisas a respeito da questão relacionada ao aborto. E hoje em dia nós temos aí o chamado casamento homoafetivo, né, por exemplo, né, que é também situações muito debatidas de hoje em dia. Então vocês estão vendo? Eu estou só tentando aqui trazer aqui para vocês perceberem em que momento que surge então a necessidade, por exemplo, de se ter um concílio ou do Papa de repente chamar, né, fazer esse chamamento para que aconteça esse concílio. Bom, por que Concílio Vaticano II? Porque aconteceu exatamente na cidade-estado, né, que é essa cidade, a capital mesmo do catolicismo mundial, que é o Vaticano, que fica lá em Roma, né? Segundo, porque houve um primeiro, tá? Mas o que eu vou trazer aqui hoje, o Vaticano II, porque o Vaticano II foi o mais, né? Que foi aonde que provocou grandes mudanças dentro da nossa igreja. Bom, e primeiramente eu vou assim rapidamente trazer um dado histórico para vocês, né? Sobre o Concílio Vaticano II. Quando o Concílio Vaticano II foi chamado, ele foi chamado via o Papa João XXIII, esse Papa João XXIII que, inclusive, ele é muito falado, né, na igreja. Vocês podem ver que o próprio nome do Papa João XXIII está aí, né, em diversos lugares, né, às vezes comunidades que tem o nome de comunidade João XXIII, ou às vezes escola, na escola João XXIII, faculdade João XXIII, e assim vai, né, é um nome que acabou pegando, né. E segundo consta historicamente, olha só gente, aqui nós estamos falando do quê? O Papa João XXIII, ele entrou em 1959, tá? E ele fica até... eu sei que ele morre no meio do caminho, tá? Não estou me recordando aqui agora, mas o Concílio Vaticano II, né, que vai de 1962 até 1965, o Papa João XXIII, ele morre aí no meio do caminho, tá? Ele não termina a sua fase, né, de Papa até quando encerrou o Concílio Vaticano II, tá? Calma lá que a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. Isso significa que, o quê? Ele poderia aí, eu acho que ele morreu em 1963, né, 62 começou o concílio, porque ele iniciou, né, ele foi o que deu o início, o pontapé inicial ao Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII, assim, né, em 1959, quando ele já, né, se tornou Papa, né, ele começou a atuar enquanto Papa, ele pensou, né, nesse Concílio Vaticano II. Segundo, né, os historiadores contam que quando ele veio com a ideia, né, de ter esse Concílio Vaticano II, né, ou de chamar, né, fazer um chamamento, uma convocação, né, dos fiéis para que acontecesse o Concílio Vaticano II, não havia, na realidade, entre os cardeais, todo um comentário, qualquer coisa assim, que pudesse, vamos dizer assim, uma necessidade que pudesse ter surgido ali entre os cardeais. Vocês sabem que são os cardeais da chamada Cúria Romana, né, lá no Vaticano, que se reúnem junto com o Papa, tomam decisões, essa coisa toda.
que foi até uma surpresa para muitos cardeais, né? Que de repente ele veio com essa ideia e ele estava muito firme mesmo com a ideia de fazer esse chamamento, então essa convocação para que acontecesse o Concílio Vaticano II. Bom, aí houve então já, quando se ventilou a ideia, a preparação, né? Porque, olha só, Concílio Vaticano II, gente, não é brincadeira, para vocês terem uma ideia. Eu vou aqui dar uma olhadinha aqui nos dados aqui, só um pouquinho, deixa eu tentar ver se eu acho. Eu só sei que teve em torno de 4 mil, olha só, não chegou a 4 mil. O total de participantes no evento conciliar foi de 3.060 membros. 3.060 membros, porque esses aqui são representantes, tá? Então, de diversos, né, dos continentes da Europa participaram, da Ásia, da África, da Oceania, da América do Norte, América Central, América do Sul, tá? E assim por diante. Então, basicamente, os continentes, né, do mundo todo participaram, então, desse concílio. Então, tinha que haver, primeiramente, uma preparação. E foi de 1959 a 1962. Em 62, iniciou, então, o Concílio Vaticano II. Tá, beleza? Então, até aqui, eu tô assim contando de forma, né, muito rápida, porque a gente não tem o objetivo de se prender também na história propriamente dita, tá? Eu tenho como objetivo de tratar mais sobre o concílio em si. O Concílio Vaticano II, ele, quando, né, ele já entrou no próprio debate mesmo, né, o conciliar, né, chamado debate conciliar, é bom que vocês entendam primeiramente que foram 4 etapas, tá, que aconteceram esse Concílio Vaticano II. Essas etapas, 4 etapas, que foi de 1962 até 1965. O Papa João XXIII, ele participou, né, ele esteve presente nas 2 primeiras etapas. Depois dessas 2 primeiras etapas, ele veio a falecer. E ele já era oitentão, né? Não me recordo aqui agora com quantos, mas deve ser uns 82, 80 e poucos anos que o Papa João XXIII, ele faleceu. Depois dele, assumiu, então, o Papa Paulo VI, tá? Que quem é um pouquinho mais antigo, igual eu assim, ainda lembra do Papa Paulo VI, né? O Papa Paulo VI, ele, né, que foi o sucessor, então, do João XXIII, ele ficou aí, né, enquanto Papa, de 1963 a 1978. Então, nesse meio de caminho, né, 66 eu nasci, né, então eu ainda peguei, ainda, né, conheci aí a vigência do chamado Papa Paulo VI. Tá, voltando, então, né, novamente com relação à questão do concílio, aí o que acontece? O Concílio Vaticano II, tá? Só para vocês poderem entender, assim, gente, o que acontece, né, nessa reunião? Na realidade, é uma reunião grandiosa, como vocês viram, são formadas uma diversidade de comissões, né? E claro que quando, com tudo isso que a gente está falando aqui das chamadas 4 etapas, né, que foi de 62 a 65, 62, 63, 64, 65. Olha só para você ver a quantidade de anos que foram, né, que aconteceram aí o Concílio Vaticano II. Apesar de haver todo esse tempo, né, todo esse debate, toda essa discussão, o concílio ele coleta, sabe, algumas discussões, né, debates e tudo mais que já vieram, inclusive, com os representantes. Não é que, tipo assim, é lançado ali um tema, qualquer coisa, o pessoal vai discutir, não. Já vinham, sabe, uma série de coisas, tá? E é a partir desses debates, então, locais de cada continente, de cada país, que, então, os conciliares, tá? Que é o que, para vocês poderem entender, tem participação os arcebispos, né? Eles, de toda forma, eles já eram, né, membros, né? Participavam do concílio. Nós temos arcebispos, bispos, né? Bispos também que vinham. Bispos não, e também arcebispos não são todos, né? Há uma escolha, né, para isso, tá? E tinha representações de leigos. Então você tinha representações de diversas, né, representações pastorais e assim por diante, tá? Que iam então fazer parte lá e participar do concílio, tá? Bom, onde nós estávamos, porque isso é tanta coisa, né, que às vezes eu vou me perdendo aqui. Então, assim, o Concílio Vaticano II, né, o debate, a gente tem que entender aqui que não foram debates muito fáceis, tá? Porque o que acontece? Uma série de mudanças, como eu estou, né, dizendo aqui para vocês, aconteceram a partir do Concílio Vaticano II. Vocês querem ver uma coisa que muita gente talvez não saibam assim? Antes do Concílio Vaticano II, a igreja, né, ela tinha um tradicionalismo, vamos dizer assim, um tradicionalismo bem arcaico mesmo, né, bem antigo, né?
e que ela não abria mão, por exemplo, desse tradicionalismo. Vocês querem ver uma coisa? Boa parte das orações, das celebrações que hoje você vai na missa, eram rezadas em latim. Isso mesmo, eram rezadas em latim. Os leigos estavam lá, não entendia muita coisa do que estava acontecendo. E tinha um outro detalhe. O padre, em grande parte, ficava de costa, né? Tá, para o povo aqui, né? Eu não cheguei a conhecer, né, esse tipo de celebração, né? Dou até graças a Deus não ter conhecido, mas assim, o padre ele rezava de costa, né? Então havia cerimônia, nossa, cerimônia era aquela cerimônia, né? Como hoje em dia, às vezes em algumas celebrações que você vai, você ainda vê uma espécie de cerimônia, já viram? Que do incenso, né? Daquelas velas, né, que os coroinhas vão, né, os coroinhas tudo com vestimentas, todo mundo com vestimentas, assim, um traje, né, mesmo assim, bem um estilo assim medieval, né, e era dessa forma que a coisa funcionava. A igreja foi vendo que havia muita reclamação, inclusive houve muita perda de fiéis, né, da própria igreja católica, estava havendo uma espécie de uma desistência, né, da igreja católica ou qualquer coisa assim. Então a própria igreja se preocupou um pouco com esse tipo de situação. Aí o Concílio Vaticano II mudou, né, na parte da liturgia, por isso que nós somos, então, como se diz assim, essas mudanças que nós conhecemos, por exemplo, da igreja, nós somos parte, então, desse Concílio Vaticano II. Deu para entender? Né? Hoje, quando você vê o padre, né, que ele já está assim, muito mais... Olha, se a gente levar em consideração, gente, vocês podem pegar até uns padres aí, ultraconservador que seja, tradicionalista do jeito que... Nossa, mas até esse daí também mudou. Era pior, né? Era muito pior no estilo mais tradicional, né? Então, essas mudanças aconteceram. E aí outra coisa também, assim, eu vou assim mais de uma forma, talvez eu vou deixar muita coisa, tá? Não, porque talvez não dá tempo da gente discutir muitas coisas, né? Você imagina, o Concílio Vaticano II, olha só o tempo, de 62 a 65, e sem dizer uma série de documentos que foram produzidos, tá? Que daqui a pouco eu vou passar aqui para vocês, tá? Assim, mais ou menos os documentos, né? Que foram produzidos, então, a partir do Concílio Vaticano II. Bom, daqui a pouco eu vou dar uma procurada aqui para achar, então, esses documentos que foram produzidos. Documentos escritos, isso é um dado muito interessante, que esses documentos, eles existem. Tem muita gente que é católica, né, que faz parte da Igreja Católica, não conhece esses documentos, né, não tem conhecimento. Por isso que muitas vezes, inclusive, essas pessoas não sabem, né, o que a igreja pensa. Porque muitas vezes a gente tem que entender o seguinte, isso é um tipo de coisa que eu aprendi muito, né, até quando eu fui seminarista, essa coisa toda. O pensamento da igreja, isso que a gente tem que entender, o pensamento da igreja, ele é um pensamento, quando a gente fala assim, o pensamento que a igreja pensa é o que está nos documentos. Tá? Não é só apenas o que o padre diz. Tá? Tem muita gente que acha que a vivência da igreja católica, né, eu estou falando da vivência, o dia a dia, os entendimentos que nós temos da igreja católica, dou um exemplo assim, até um entendimento sobre liturgia. Acendimento de velas, o forro do altar, ou qualquer coisa assim, tem muita gente que acha que essas coisas estão na cabeça do padre. Então, o padre quer desse jeito, o padre não quer desse jeito, e assim por diante. Apesar que a gente tem padres mesmo cabeça dura, que quer que as coisas funcionem do jeito que ele quer. Mas não é assim. Não é assim. Isso tudo tem documentos que vai explicar isso daí. Você tem documentos relacionados à liturgia e assim por diante. O correto seria que todos nós tomássemos conhecimento dos documentos da igreja. Né? Que aí você conhecendo os documentos, você vai ter um pouco mais de tranquilidade para poder dizer, né, algumas coisas, ou pensar, ou qualquer coisa assim. Tá? E são documentos importantes mesmo. Né? São documentos importantes. A CNBB também produz uma série de documentos também. Tá? A CNBB, que, olha só, você vai ter uma CNBB, por exemplo, a partir de um Concílio Vaticano II. Você vai ter os sínodos, né, que já é mais, né, regionalizados por países ou qualquer coisa assim, a partir também do Concílio Vaticano II. Esse é um tipo de coisa assim que o Concílio Vaticano II, nas decisões, descentralizou um pouco a igreja, sabe? Até esse período, a Igreja Católica era totalmente centrada nas decisões, tá, do Vaticano. Então, é uma dependência com relação ao Vaticano, que era uma coisa impressionante. Isso era o mundo inteiro, era assim, sabe aquela coisa. Agora, hoje em dia, não.
Hoje em dia você tem divisões, tá? Quando eu falo de divisões, não é divisões de divisão de atrito, qualquer coisa assim. É divisão de trabalho, tá? É um pouco nesse sentido, divisão de trabalho. Liberdade de decisões, apesar que as liberdades de decisões também, elas estão dentro daquilo que os documentos prescrevem, tá? Mas assim, um bispo ele pode pensar sobre a sua diocese, ele pode tomar uma decisão sobre a sua diocese, um arcebispo pode tomar uma decisão, entendeu? E assim por diante, tá? Dependendo de cada região, de cada país e assim por diante. Antes não acontecia nada disso, isso passou a acontecer a partir do Concílio Vaticano II. Tá? Aí uma outra situação também muito interessante a partir do Concílio Vaticano II tem a ver com os leigos. Olha para vocês verem, o trato com relação da igreja, com relação aos leigos, nossa, passou a ser muito diferente a partir do Concílio Vaticano II. Por isso que hoje em dia, quando você vê muita participação de leigos, né, que inclusive estão até liderando algumas coisas, né, liderando pastoral. Então, assim, você pode observar que você vê presença de leigos, por exemplo, que coordenam uma determinada comunidade e assim por diante. Vocês pensam que isso lá no passado, esse tipo de coisa existia? Não, era o padre que era como se diz assim, o chefia geral de tudo. Era o padre, né? As decisões, era tudo assim centrado no padre. Hoje em dia você tem, sim, o padre, o pároco, qualquer coisa como um coordenador de tudo isso, né? Mas os leigos estão ali, tá? Eu, por exemplo, conheço aqui na minha cidade, né? Coordenadores, coordenadoras, por exemplo, de comunidades e assim por diante. O padre está sempre o pároco, né? Na coordenação, essa coisa toda, geral. Mas não é aquela coisa impositiva. Quer dizer, não deve ser impositivo, né? Não deve, tá? Só que em alguns lugares a gente tem que ver essa questão relativa, que às vezes acontece sim, essa imposição. Mas a participação dos leigos na liturgia. Por que você vê tanta gente presente hoje em dia na liturgia? Vocês já observaram? Não, a coisa era tudo centrada no padre, né? Antes do Concílio Vaticano II. Hoje então você tem, sabe, num altar, né? Tem alguns lugares que eu vejo alguns padres muito interessantes, que eles até convidam as pessoas para poder ficar ali em volta, né? Às vezes crianças, né, assim, para sentar ali ao redor, por exemplo, do altar ou qualquer coisa assim. Essa proximidade, né, porque a igreja estava preocupada com isso, de se aproximar cada vez mais dos leigos, né, desses leigos que participam da igreja, essa coisa toda. Tá certo? Essa é um tipo de situação. E aí a igreja, ela tratou de vários assuntos, outros assuntos relacionados à chamada liberdade religiosa. Isso é um detalhe interessante, que tem católico que não sabe disso, né? A Igreja Católica, ela não obriga ninguém. Isso, por exemplo, quando a gente vai partindo para a parte da obrigação, de que as pessoas são obrigadas, tem que participar, tem que ser católico, tem que não sei o quê, essa coisa toda, você já está agindo de forma errada. A Igreja Católica, ela não obriga. Não há obrigação. A questão da liberdade religiosa, por exemplo, é um dos pontos, inclusive, que foi muito discutido e debatido no Concílio Vaticano II. Sabia? Inclusive, liberdade religiosa até para matrizes africana, para os evangélicos, como nós temos aqui no nosso país, e assim por diante. As pessoas têm sua liberdade de escolha, sua liberdade de participar da sua religião. A questão do catolicismo, né? O catolicismo, inclusive, entendeu isso, que não é com exigência, com obrigação que você vai fazer com que as pessoas, a humanidade ou qualquer coisa assim, sejam católicos. Não. É pelo nível do convencimento, sabe? É pelo nível da compreensão, do entendimento e assim por diante. Tá? Se você quer, tem que ser na base da conquista. Tem que conquistar. Não é exigir. Não é, entendeu? Nem ficar condenando. Não é na condenação, não é nada disso. Esse é um ponto muito interessante que foi discutido, então, no Concílio Vaticano II. Bom, gente, para encerrar, vocês viram a importância do Concílio Vaticano II, né? Vocês viram aqui. Para encerrar, eu vou então passar aqui os documentos. Eu vou passar de uma forma, tá, bem breve, né, sobre os documentos. Cada documento desse daqui, não é? Pensem vocês assim, pouquinhas páginas. Você que pensa, de 100 e tantas páginas, 200 e tantas páginas, e assim vai. Cada documento desse daqui. Mas foi o resultado, tá, do Concílio Vaticano II. E aí, não é documento para ficar guardado na partilheira lá, bonito, né? Às vezes você pode chegar num determinado lugar, ver aquele monte de documentos da igreja. Nossa, que bonito, que legal, né? Nossa, a igreja fez tudo isso. Os fiéis, esse é um entendimento, né? Deveriam haver estudos mesmo, estudos, com pessoas, sabe, preparadas, boas leitoras, sabe, daqueles documentos, e botar todo mundo para poder ler e a gente entender, discutir
É dessa maneira que eu vejo, sabe? E a gente fica vendo aí que essas coisas acontecem muito pouco, né? Boa parte de católicos que não conhecem, e aí a coisa caminha assim. Então, olha só, as chamadas quatro constituições, né? Sobre a liturgia, então, Sacrosancto Concilium, gente, é sempre nome em latim, documentos, tá? Principalmente documentos do Concílio Vaticano II. O Sacrosancto Concilium, que é sobre a liturgia, sobre a palavra de Deus, Dei Verbum, sobre a igreja, Lumen Gentium, tá? E sobre as relações da igreja com a sociedade, Gaudium et Spes, né? Essa questão da relação da igreja com a sociedade, com a política, e assim vai, tá? Do dia a dia da nossa sociedade. E, além disso, teve 9 decretos, né? Teve decretos sobre o ecumenismo, sobre os bispos, sobre os leigos, tá? Declarações sobre a liberdade religiosa, que eu falei para vocês, sobre a educação e sobre as religiões não cristãs. Essa parte que eu comentei aqui com vocês, tá? Esses documentos deveriam, a partir de então, orientar a igreja em todo o mundo, das maiores e mais importantes basílicas e catedrais até as mais simples e recônditas igrejas. Tá certo? Isso é um ponto muito importante, interessante que eu acho da igreja, que também muita gente talvez não tem conhecimento. Mas a igreja, ela é regida, essas coisas que tudo que você vai vendo na igreja, celebração, uma celebração de uma missa, tá? De um sábado, de um domingo, de uma segunda-feira, por exemplo. Essa celebração alguém inventou em algum lugar, hoje nós vamos celebrar tal coisa, vamos ler tal leitura. Não é assim que funciona, não. Essas coisas já têm decisões sobre isso, são discutidas na igreja, tá? E é por isso que a Igreja Católica ela é universal, porque isso é válido no mundo inteiro, tá? Todo mundo no mundo inteiro está lendo aquela leitura, está discutindo aquele assunto, está fazendo essa celebração no mundo inteiro, né? É assim que funciona a Igreja Católica. E aí esses documentos, como eu estou falando para vocês, não é documento, o documento vai valer não sei na onde, vai valer. Não, ele vale também. Ele vale naquela pequenina comunidade que está lá, quase que esquecida num canto lá. Vale lá também. Tá? E eu esqueci de dizer que o Concílio Vaticano II foi muito retomado pelo Papa Francisco. Tá? Não posso deixar de dizer isso, gente. E foi retomado pelo Papa Francisco. Eu diria assim que a vivência do Papa Francisco enquanto Papa é uma vivência de um Concílio Vaticano II. Tá? Então tudo que a gente vê no Papa Francisco, um Papa mais progressista e tudo mais, no fundo, o Papa Francisco, além de ser as ideias, para dizer, o Papa Francisco está com as ideias aí e tal, além de ser as ideias dele, que são excelentes, ele não está deixando de vivenciar na prática o que foi decidido no Concílio Vaticano II. Esse detalhe é fundamental. Um grande abraço, ficou longo, tá, o nosso vídeo. Mas se você gostar, tá, faça um comentário seu, comente aí, tá? Eu preciso saber o que você está achando de tudo isso aqui que eu estou passando para você. Também faça um comentário se o entendimento tá dando para entender, tá meio difícil, tá, não está conseguindo entender. Muitas vezes o que pode acontecer é de alguns de vocês não saber desses detalhes que eu passei para vocês. Mas esse é o nosso objetivo, né? Nós temos o objetivo de passar o conhecimento, tá? Isso é importante. Grande abraço e até a próxima.